O fato é que os empregos vão desaparecer, as funções vão desaparecer. E aí todo mundo me pergunta, mas isso não é o fim da humanidade? Eu acho que não. Por quê? O modelo pelo qual nós nascemos, precisamos de estudar e precisa depois trabalhar para sobreviver, será que é um modelo perpétuo? Eu não consigo concorrer com a máquina. Por quê? A máquina ou inteligência artificial está vendo o quê? Aquele bit. O ser humano não tem capacidade visual para isso. Isso pode fazer diferença? Pode. Então, hoje, todas as áreas estão o quê? Suscetíveis a perder emprego se eu não estiver atento e adquirir determinadas habilidades que a sociedade deixou de trabalhar algum tempo atrás. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. E hoje o tema não é bem um episódio, é um debate. Estou aqui com uma pessoa, não vou revelar ainda quem é esse convidado. Estou aqui com o Oscar Kenjiro, não revela ele ainda, Alex. E o título hoje desse debate aqui que nós vamos fazer, ele é: a IA vai roubar o seu emprego? O que você pode fazer antes que seja tarde? Então a gente estava numa discussão ampla aqui nos bastidores, alguns pensamentos diferentes, mas o objetivo desse episódio aqui é justamente trazer para você algo que você possa aprender e que possa te ajudar no seu dia a dia, se você escolhe, por exemplo, aprender mais sobre IA, se você entende que você quer ser mais eficiente no seu trabalho, que você quer entender o que está acontecendo no mundo com relação à IA, porque a gente sabe que existem mais setores que são mais transformados do que outros. Então, se você gosta da temática, eu trouxe o Oscar Kenjiro para a gente poder falar sobre IA. E a gente já, em alguns episódios anteriores, já demos algumas pinceladas sobre isso. E uma das preocupações que nós temos ao longo do tempo e até agora é com relação ao desemprego. Qual é o impacto da IA na vida das pessoas? A gente sabe que hoje as empresas, algumas empresas que estão saindo aí, né, em grandes portais de notícia, já tomaram a decisão, por exemplo, de não contratar ninguém mais, até que se de fato consiga analisar se de repente aquela função ela pode ser ou não substituída por uma IA. Então a gente já vê essa movimentação no mercado. Tem empresas que estão automatizando aí áreas do atendimento ao cliente, áreas de vendas. Então existe uma discussão ampla, inclusive em agências de marketing, que é o nosso caso. Boa parte dos nossos processos hoje a gente já utiliza a IA, então a gente consegue fazer mais coisas em menos tempo. Então o objetivo desse episódio aqui do AmplificaCast é trazer esse panorama para você, uma discussão produtiva, saudável, para que você consiga sair daqui com um insight, com uma ideia, com algo que de repente, se você quiser implementar no seu dia a dia, você vai poder aplicar aqui, escutando ou assistindo o AmplificaCast, esse episódio mais que especial sobre IA. Oscar, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Eric. Ao AmplificaCast. E aí, Oscar, a gente falou, né? Tô trazendo só alguns dados, se apresenta aí para nossa audiência, fala um pouquinho do seu conhecimento sobre IA, o que você tem para trazer aqui para nós. Bom, muito obrigado. É a segunda vez que eu estou aqui, né? E é um prazer estar terceira junto. Já. Terceira vez. É muito assim, é muito prazeroso estar com vocês. Uhum. Eu acho que vocês fazem um excelente trabalho, né? De informação, conhecimento e sabedoria também, para que o quê? As pessoas possam viver melhor. No fundo, eu acho que a gente precisa o quê? Ter uma coisa que é muito importante, que é ser feliz, né? Uhum. E hoje, eu acho que a inteligência artificial pode melhorar nessa questão. Uhum. Eu sou engenheiro de formação, mas sempre trabalhei em tecnologia e me especializar em dados, inteligência de dados. Uhum. Inteligência de dados significa desde coleta, governança, gestão de dados, ciência de dados e inteligência artificial. Para falar a verdade, Eric, eu estudei muito sobre isso. Eu fiz mestrado, doutorado na área de vida artificial. Ah, é? Aí você vai falar, o que é vida artificial? Vida artificial, na verdade, é o quê? É aprender da natureza aquilo que realmente o quê? Pode dar um insight, uma nova visão, né, de otimização e assim por diante. E em função disso, eu precisei estudar bastante inteligência artificial como pré-requisito de entender.
E eu tinha quase a certeza que nesta vida eu não viria a Isso inteligência foi? artificial. Isso foi em 1990, 2000. Você vê então que você que usa IA no seu dia a dia hoje, o Oscar já está falando de IA há muitos anos atrás. Mas eu tinha quase certeza que eu não iria ver ninguém usar, né? Que ia ficar num seleto de pessoas que estudavam sobre isso. E, de repente, a partir de 2023, veio essa possibilidade das pessoas utilizarem IA. E aí eu gostaria de fazer meus comentários, muitas vezes o que talvez as pessoas não consigam ter até uma visão do que eu estou falando, né? Mas eu acho que é importante trocar ideia e tentar fazer com que essa inteligência artificial, de fato, seja utilizado para o bem da humanidade. Né? Eu acho que é um grande marco que a humanidade está fazendo, que é a introdução de IA na vida de todo mundo. Eu trouxe aqui um dado, que é um dado da McKinsey, que ele fala que 30% das horas trabalhadas poderão ser automatizadas até 2030. E aí já tem uma outra pesquisa assim que fala que 14% da força global de trabalho, cerca de 375 milhões de pessoas, pode precisar mudar de ocupação devido ao uso e devido à IA. Oscar, faz um comentário aí, por exemplo, a gente tem falado de setores que são altamente transformados por IA e setores que ainda não são transformados. Comenta um pouquinho aí da sua visão sobre isso. Primeiro assim, né, quando as pessoas vêm me perguntar, né, sobre o que eu acho do emprego, né, e corroborando, eu tenho uma estatística um pouquinho, talvez até desatualizada, ou um pouco mais com uma visão um pouco mais ampla. Né? Eu estou falando de 2050. 2030 nós estamos falando de 5 anos, Sim. Mas eu estou com alguma coisa para uma visão de 2050. 2050. Existe algumas pesquisas que indicam que num país que seja miserável, né, tipo Congo, né, das África, tudo isso, 20% da mão de obra será eliminado. Nossa. Quando a gente está falando do Brasil, que está em desenvolvimento, tudo isso, nós estamos falando de 40%. E quando a gente está falando que nem o Japão, Estados Unidos, é 60% da mão de obra eliminada. Eu não gosto de usar substituída, porque pode dar uma falsa impressão de que eu consiga o quê? Pular de um lugar para outro. Uma falsa esperança. Né? Essa falsa esperança, isso me preocupa muito. Inclusive foi uma discussão aqui antes sobre dar ou não uma falsa esperança. Essa falsa esperança é uma coisa que me provoca. Então, alguns pais vêm perguntar, puxa, meu filho está querendo fazer direito. Eu falo, olha, realmente porque ele quer o quê? Direito por quê? Porque ele gosta da lei ou é porque ele acha que o direito é rentável? É rentável. Medicina é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que eu gostaria de falar isso. Mas o fato é que os empregos vão desaparecer. As funções vão desaparecer. E aí todo mundo me pergunta, mas isso não é o fim da humanidade? Eu acho que não. Por quê? O modelo pelo qual nós nascemos, precisamos de estudar e precisa depois trabalhar para sobreviver, será que é um modelo perpétuo? Porque nós tivemos já uma época em que o quê? Somente os reis, os grandes principados viviam bem, o resto era escravo. E hoje falar em escravidão é um pouco de exagero. Lógico que tem lugar que tem. Sim. Então as coisas estão mudando. E até um ponto sobre isso, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho um documentário do Bill Gates no Netflix que ele fala, né, sobre o futuro do trabalho e tal, e a visão dele de futuro. E ele fala justamente sobre isso, né, sobre a IA automatizar boa parte das nossas funções, que vai fazer com que a gente tenha mais tempo livre para fazer as coisas que a gente gosta e talvez buscar aí o famoso propósito que o Oscar fala, né, para poder ser mais feliz, né? Eu gostaria de acreditar nisso. Não é incrível Mundo Novo, né? Sim. Tem até, de fato, o que? Falar, puxa, o ser humano nasceu somente para trabalho? Não, se você quiser trabalhar, trabalha. Se você quiser fazer desenho, faça desenho. Se você quer fazer música, faça música. Oscar, mas aí então, quando a gente fala, você falou aqui, né, dos 40% no Brasil, 60% nos Estados Unidos, das funções que vão ser impactadas, que não, né, que vão ser eliminadas, o que isso gera na sociedade, assim, de impacto, né? Você pega... Porque as pessoas, elas já ligam a televisão hoje, assistem o noticiário, já ficam deprimidas, né? Porque é notícia ruim o tempo inteiro. Então, você acordar e saber que o seu trabalho não vai estar lá mais disponível, isso tem um impacto na sociedade. Né? Claro, sem dúvida nenhuma. A sociedade precisa resolver, né? Primeiro, a questão da renda, né? Lógico, precisa resolver.
Eu não estou falando para fazer uma distribuição, né, fortuita, mas o fato é que tem pessoas que não vão ter o quê? Possibilidade. É só você ver. Por que uma pessoa de mesma idade que eu tenho, de 62 anos de idade, e eu estou falando de tecnologia, e tem gente que não consegue estar na tecnologia? Uhum. É porque essa pessoa não conseguiu, talvez, o quê? Ou função, ou ele talvez não tenha conseguido fazer essa transição. Uhum. Costumo dizer que o mundo, né, eu sou da época que todas as questões eram analógicas, os problemas eram analógicos. Sim. E o quê? E a solução também é analógica. Uhum. Só que com a introdução de computação, esse tipo de coisa, o quê? As soluções começaram a ficar digitais, só que os problemas são analógicos. Uhum. E tem gente que não conseguiu fazer isso. E essa pessoa, independentemente se ele tem dinheiro ou não, ele pode entrar num processo de quê? De depressão, né? De suicídio. Isso me preocupa bastante. Então, eu acho que essa é a questão crucial. Primeiro, como é que a gente vai resolver essa questão da sobrevivência? Porque todo mundo precisa comer. Isso é um fato. Precisa todo mundo o quê? Viver bem até um certo ponto. Agora, depois disso, tudo isso resolvido, o que eu faço da minha vida? E aí você pega, por exemplo, no meu caso, eu sou formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia. Hoje eu me sinto até, digamos assim, por ter essa facilidade de resolver. Fui da era analógica também, né? Fiz essa transição para o digital, para a tecnologia. Você é bem mais jovem. Né? Isso, mas usei boa parte. Nasci também numa época que não tinha internet, não era democratizada como é hoje e tudo mais. Então eu me sinto hoje, por exemplo, capaz de resolver problemas do meu dia a dia, porque eu fui aprendendo ao longo do tempo de profissão a resolver problemas com tecnologia. E a IA ela é mais uma tecnologia no nosso dia a dia. Só que a gente percebe também que as pessoas que já não nasceram nesse, né, já não aprenderam sobre tecnologia, elas têm essa, né, esse, digamos, não vou falar nem gap, mas elas têm esse dificuldade para poder aprender algo sobre a IA. E aí, quando a gente fala do desemprego e das funções que são eliminadas, o que você entende que, por exemplo, é importante para que as pessoas elas consigam encontrar uma esperança? De repente, a esperança não vai ser fazer aquilo que elas fazem a vida inteira, de repente mudar, aprender uma nova habilidade. O que você acha que... Então, é justamente nisso que eu gostaria de tocar. Né? Então, acho que existem duas pessoas, né? Como a gente estava falando um pouco antes, que nós estávamos falando de... né? Você, a gente gosta de trabalhar. Uhum. Então, aquilo que você tinha dado de exemplo, né? Eu faço uma coisa que eu fazia em 2 horas... né, que eu fazia em 2 horas, eu faço em 15 minutos. E 1h45, eu tenho certeza que eu e você, a gente vai inventar coisa para ficar trabalhando. Vai estudar qualquer coisa. Agora, nem todas as pessoas são assim. Até porque na análise diz que o meu perfil tem um teórico alto. Então, o teórico gosta de... Isso. Então, isso é um tipo de perfil de pessoa. Agora, tem outras pessoas que não têm. E aí que entra a questão de propósito. Porque ele precisa se rever, né? Fala, puxa, o que eu realmente gosto de fazer? Uhum. Eu tenho certeza absoluta que, né, aqui no público, ninguém gosta de varrer por varrer. É muito raro. Sim. Né? Eu preciso varrer porque eu tenho que fazer. Então, por que não deixar o quê? Um robô varrer? Né? Assim por diante. Agora, e esse tempo que sobra? O que eu faço? Você precisa perguntar para você o que você gosta. O problema é que o mundo, como a gente está estruturando, nem sempre dá essa oportunidade de você se discutir. Se autoconhecer, né? Se autoconhecer, e aí eu diria assim, eu acredito em Deus, mas eu não tenho uma denominação. Mas essa crença, essa fé, ou você ter um propósito de entender a vida como ela é, numa outra dimensão, eu acho que é importante também, porque pode ter o quê? Um apoio bastante importante. Uhum. Então, eu acho que o que é importante é o quê? As pessoas realmente perguntarem, puxa, o que eu gosto? Né? Fora trabalhar no sentido de ter recurso para a sobrevivência. Uhum. E assim, quando a gente fala assim, dos setores que você acredita que são mais impactados, comenta aí, na sua visão. É muito difícil falar, uma que eu já falei, que eu... né, tirando essas questões que a gente vê pela robotização. Né? Hoje em dia eu consigo ter o quê? Praticamente uma indústria inteira sem ter nenhum funcionário. Por quê? São todos processos que são repetitivos, são tudo de regra. Né? Agora, tem algumas profissões que a gente achava que não era que o direito, por exemplo. Uhum. Né?
Aí as pessoas vão perguntar, mas todos os advogados? Claro que não, né? Quando eu falo de um advogado que está vendo uma causa completamente fora do padrão, é sempre o ser humano que vai conseguir resolver. Agora, a grande maioria dos casos é muito similar, assim como medicina na parte diagnóstica. Eu não consigo concorrer, né, com a máquina. Por quê? A máquina ou inteligência artificial está vendo o quê? Aquele bit. O ser humano não tem capacidade visual para isso. Isso pode fazer diferença? Pode. Então, hoje, todas as áreas estão suscetíveis a perder emprego se eu não tiver se eu não tiver atento e adquirir determinadas habilidades que a sociedade deixou de trabalhar algum tempo atrás. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Perfeito, Oscar, entendido. E o que você acredita que também, quando a gente fala de habilidades que as pessoas precisam desenvolver nesse mundo novo que está surgindo, eu falo que as pessoas que, de repente, elas não vão para uma linha de se tornar um artista, um músico, trabalhar, enfim, com outras coisas, com balé e tal. O que você acredita que, para esse mundo que nós estamos falando aqui, que é um outro mundo, um mundo de tecnologia, de mercados que são altamente transformados, quais são as habilidades essenciais que você acredita que as pessoas precisam desenvolver? Só para reforçar um pouco a pergunta que se faz é a seguinte: e se eu quiser sobreviver na minha profissão, que existe algumas estatísticas que me mostram que não vai ter. Então, tipo direito, medicina, né? Em todas as áreas, na verdade, pode ter. Para mim, existem duas habilidades essenciais para que o uso da inteligência artificial, de fato, faça a diferença. Que é, primeiro, raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? Né? É você, basicamente, como é que treina? É matemática. É uma coisa muito séria, porque matemática ele é extremamente lógica. Não dá para você chegar passo início até o final se eu não tiver um raciocínio absolutamente lógico. E a inteligência artificial é essa máquina que ele faz muito mais rápido. Então, primeiro, raciocínio lógico. E como é que eu adquiro isso? Através de matemática. Puxa, mas detesto matemática. O que eu faço? Vamos tentar ver se tem alguma outra metodologia, sei lá. Hoje a inteligência artificial, inclusive na educação, possibilita você dar a mesma matéria sobre perfis diferentes, né? Então isso pode facilitar, porque tem pessoas que gostam de assistir vídeo, gosta de gente que assiste o Eric falando, então ele aprende. Se eu falar, pode ser que não aprenda, eu estou falando a mesma coisa, mas o jeito dele falar é outro. Então eu acho que isso que precisa ser feito. Então, matemática. Segundo, é senso crítico. Por quê? A inteligência artificial, todo mundo já ouviu falar da alucinação de inteligência artificial. E eu digo que o problema da alucinação não é a inteligência artificial. É como você pergunta e ele tenta sempre responder tudo aquilo que você está perguntando. Só que como você não tem lógica de pergunta, ele começa a achar que ele entendeu e ele vai tentar responder aquilo que ele entendeu e nem sempre aquilo que você queria. Então, papo meio esquisito, né? Não, e aí faz todo sentido, porque sempre quando eu estou desenvolvendo, eu não sou programador, mas hoje com a IA eu consigo desenvolver. Fiz várias integrações, desenvolvi projetos utilizando 100% a IA. E uma das coisas que eu sempre pergunto para a IA é o seguinte: do que eu te falei para você fazer, o que você entendeu?
para saber se o que eu passei para ela, de fato, é o que ela entendeu e como que ela vai fazer aquilo, para eu poder aprovar. Então, que é senso crítico? Eu tenho sempre esse debate com a IA. O que você entendeu? Antes de executar, me fala o que você entendeu. Ou me fala o que você vai fazer para eu poder analisar aquele bloco de ações ali que ela está fazendo e falar, não, isso aqui não é para fazer isso aqui, porque isso aqui não é o que eu quero, não é o que eu pedi. Ah, perfeito, eu não entendi, Érico, o que você precisa. E aí sim eu consigo refinar o meu prompt e o meu pedido para que ela entenda da melhor forma. Então, mas Eric, veja, ó, corrobora o que eu estou falando. Quando você fala que você pergunta, é porque você tem um senso crítico já inerente seu. Sim. Certo? Uhum. Segundo, na hora que ele percebe que você percebe que ele está alucinando porque ele não está entendendo. Às vezes, várias vezes. O que você vai fazer? Opa. Logicamente, você vai reconstruir. Só Sim. que é lógica. Agora, veja como é que você fez isso. Você acabou de falar que você era formado em tecnologia. Quem é formado em tecnologia pode gostar mais ou menos, tem que gostar de matemática, tem que gostar de alguma coisa exatas. Sim. Ele não é humanista no sentido, não, eu gosto de história e eu vou fazer tecnologia. Sim. É muito difícil acontecer isso. Processo, né, de entender. Então, o que acontece? Você já, durante a vida, já foi o quê? Tendo essa habilidade de raciocínio lógico, porque você gostava e você o quê? Você acaba fazendo o quê? Senso crítico por... talvez família, né? Tudo. Sim. E você mesmo. Agora, a grande maioria não é, né? Então, se você falar para uma pessoa que é advogado, a grande maioria fala, por que você está fazendo advocacia? Porque você gosta? Ah, não, porque eu não quero ser engenheiro. Porque engenheiro mexe com o quê? Com matemática. Ou estou errado? Geralmente é assim. Sim. Ah, eu vou fazer medicina porque eu gosto da vida. É mesmo? Ou é porque você não gosta de outra coisa? Geralmente a gente vai para o quê? Não é porque gosta, é porque elimina aquele que não gosta. E não gosta, geralmente, se você for ver estatisticamente, eu acho que as pessoas gostam muito mais de uma arte, história, biologia, do que matemática, porque matemática, na essência, não faz o menor sentido, né? Chamar forma de Bhaskara, para que serve aquilo? O problema não é a forma de Bhaskara, né? Entender, você saber formas de Bhaskara. Mas que teve uma pessoa que tinha um problema e, logicamente, ele chegou a uma equação. Este processo que é o importante, que é o raciocínio lógico. E, ao mesmo tempo, como ele errou muito, ele tem um senso crítico apurado. Puta, ele chegou aqui, mas isso aqui está aparecendo do nada, isso eu não vou aceitar. Que é exatamente o que você fala. Por tudo que você está falando, você pesquisou através de quê? De estatística. Se não tiver estatística, eu não vou lá na câmera para falar bobagem, porque vai ter uma pessoa que vai falar, Eric, aonde você pesquisou isso? Então já é senso crítico. Mas veja bem, a nossa educação não é isso. Né? E o terceiro, você falou raciocínio lógico, senso crítico. Aí vem naturalmente a criatividade. Explica mais sobre a criatividade. A criatividade é uma coisa bastante complicada, né? O Oscar, a gente estava no debate aqui antes, vou abrir para vocês aqui, no debate antes, ele estava falando que nós não somos criativos. Ele vai explicar o porquê que nós não somos criativos. A criatividade, o que é? É o famoso insight. Né? O famoso insight é falar assim, puxa, por que eu não faço assim? Por quê? Primeiro, porque nós somos o quê? Nós aceitamos muito modelo já preconcebido. Então, para você dirigir, faça desse jeito. É o caminho com menos esforço. Né? Menos esforço. É isso, né? Não só isso, mas a nossa educação é baseada nisso. Né? Faça aquilo que está dando certo e não discuta. Inclusive, né? Eu estava no almoço com o Ricardo da DQR. Um abraço, Ricardo. Ele sempre escuta aí o Amplifica Cast. E a gente estava no almoço, a gente teve várias ideias. Coisas que no dia a dia a gente não consegue parar para pensar naquilo. Eu estava falando para ele, eu falei, Ricardo, a gente não pensa nessas coisas porque a gente vive dentro da garrafa. O que é da garrafa? Estou resolvendo problema, sai de uma tarefa, vai para outra, resolve um problema aqui, resolve outro aqui, e você acaba não tendo tempo para pensar em coisas novas. Que é o ócio, né? Que é o ócio, né? Já teve o quê? Um autor que falou do ócio criativo, e é verdade, você precisa ter ócio. E veja como esse mundo de inteligência artificial é legal. Se em 2 horas você conseguiu em 15 minutos, você tem 1h45. O problema é que o quê? A gente não fica nesse ócio. Por quê? Também a educação falou assim, os seus pais falaram assim, você não faz nada na vida? Se você falar para o seu pai dizendo, eu estou aqui embaixo da árvore e eu estou pensando na vida, o que ele vai falar? Você é vagabundo. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa. Então veja, olha que dificuldade que nós estamos enfrentando. Por quê?
o modelo pelo qual a gente criou a sociedade, no qual você vai produzir, você vai estudar produzir, talvez pudesse ter uma oportunidade de repensar. É isso que eu acredito. Então, na hora que precisa fazer isso, precisa gostar de matemática, precisa fazer essa discussão. Eu acho que o mundo está se discutindo muito mais com um pouco de viés muito radicalizado. Eu acho que as pessoas precisam saber ouvir, precisa saber falar. Tudo isso é um exercício. Oscar, uma coisa também que a gente entrou acho que no episódio com o Fabiano, que ele foi avaliador do Shark Tank por 7 anos, de startups que participavam do programa. A gente estava conversando sobre a questão da rapidez de você ter as soluções. Só que às vezes, por exemplo, pega o meu caso, que às vezes estou tentando resolver um problema com o IA. Semana passada, eu estava tentando automatizar um processo dentro da Amplifica Digital, e eu comecei a fazer isso com IA. Só que quando eu estava fazendo ali no meu tempo que eu estava livre, eu percebi que as coisas não estavam andando e eu precisei me debruçar sobre aquilo. E resumindo, eu passei o final de semana inteiro me debruçando naquele problema para chegar com uma solução na segunda ou na terça-feira. E eu falei, não, deve ter um jeito de resolver, e comecei a investigar. Só que tem a coisa também da facilidade, né? Que a IA traz essa facilidade, só que talvez as pessoas que não estão acostumadas a entender que nem sempre a IA vai resolver 100% do processo e vai exigir dela que ela se dedique mais, que ela estude mais. Então eu queria que você trouxesse essa visão, falando um pouco das gerações atuais, das gerações que são mais focadas em resolver problema, para trazer um pouco assim de que nem tudo vai estar pronto, né? Ela vai precisar também dedicar e debruçar um tempo sobre isso. Na verdade, o mundo não está nada pronto, né? Por quê? Sem nenhum tipo de demagogia. Enquanto tiver gente passando fome por qualquer motivo que seja, a gente não resolveu o problema. Enquanto as pessoas não estiverem vivendo o quê? Cada um tem o seu espaço para poder viver necessariamente, não resolvemos. Então, a sociedade está precisando de quê? De soluções novas, muitas vezes novas, que ninguém pensou na solução, e outras vezes melhorar o processo que a gente tem. Então, para isso também que a IA vai servir. Então, o que acontece? Na hora que eu debruço esse tipo de coisa, é o que você acabou de falar. Puxa, eu não estou conseguindo resolver isso, eu estou pensando. Não teve aquele dia em que você dormiu e de repente no dia seguinte, puff, por que você fez? Porque na hora de dormir, meu amigo, você não está fazendo nada. E o seu cérebro continua, e vem esse insight, que é essa questão da criatividade. Agora, metodologicamente, eu posso melhorar um pouco mais. Então, muitas pessoas, inclusive, me perguntam, puxa, Oscar, eu vou fazer MBA, esse tipo de coisa, né? Acabei de falar com o meu grande orientador, a gente tem o quê? Dados, depois de dados vem informação, depois de informação vem aquilo que a gente chama de quê? De conhecimento, e de conhecimento vem a sabedoria. Existe essa pirâmide. Dado é o que a gente está coletando. O grande problema de dados coletados é que tem muitos lixos que a gente não está percebendo. Tá? Depois, a informação. Informação é quando o dado ele vira um contexto, dentro do contexto. Quando a gente vira o quê? A informação vira conhecimento. É quando você tem o quê? Quando você começa a utilizar isso com uma certa frequência. E para mim, sabedoria é quando aquilo vira o quê? Um padrão do humano, falar, olha, é sabedoria, quer dizer, né? É uma coisa muito além do ser humano. Para poder fazer isso, tem algumas questões que a gente precisa resolver. Então, primeiro, saber estudar. O que é saber estudar? É saber estudar. Eu pego uma coisa nova, eu pego um livro, eu consigo ler, eu consigo pensar, eu consigo adquirir. Então, isso é o quê? Primeira fase da educação que precisa ter, que é do ensino básico, médio até a universidade. Então, quando eu saio da universidade, a única habilidade de fato que você tem é saber estudar. Aí todo mundo pergunta, mas devo fazer mestrado? Todo mundo fala, puxa, mas para fazer mestrado é para dar aula? Não, mestrado é porque existe uma coisa chamada de estado da arte. O que é estado da arte? Na hora que eu vou criar uma solução nova, a gente precisa saber o que já foi criado. E não é tão simples assim a gente saber. Por quê? Primeiro, como você falou, você tem um problema de definição do problema. Sabendo a definição do problema, você precisa perguntar para o mundo para ver se aquele problema já não tem solução.
Uhum. E essa inteligência artificial pode te ajudar, porque ele é um mecanismo muito rápido. Então, todas as teses que estão sendo depositado agora, enquanto a gente está conversando, se a gente perguntar o quê? Daqui a 1 hora, provavelmente ele já sabe que o quê? Uma pessoa já tem. Então, de 1 hora para outra, pode o quê? Aquela solução que não tinha já ter. Uhum. E uma vez que você tenha isso, por que eu peço, né, que eu recomendo que faça um doutorado? Porque o doutorado é exatamente o que é, um passo a mais naquele que tinha do estado da arte. Uhum. Só que hoje não adianta mais eu dominar isso. O que eu preciso dominar? Não adianta que você não vai ganhar dinheiro com aquilo que você descobriu, porque no dia seguinte, ou na hora seguinte, ou no segundo seguinte, já tem uma pessoa que já andou para frente. Uhum. Então, o que você precisa fazer? Isso é um processo. E esse processo metodológico é muito importante, resumindo tudo. Porque se eu fizer isso metodologicamente, certamente será uma pessoa que é mais criativa e o mundo está precisando de criatividade. Uhum. E aí a gente estava falando das questões das habilidades que a pessoa precisa ter, raciocínio lógico, ter ali o senso crítico, ter ali a criatividade. Quando você olha para o futuro, o que você percebe assim que quem vai ser mais impactado? Serão os jovens ou serão as pessoas que já estão trabalhando, já estão empregadas? Como no início? No início, eu acho que vai ser as pessoas que estão trabalhando agora, vai ter um impacto muito grande. Uhum. Tá? E a gente precisa cuidar disso. Quer dizer, porque eu não quero dar a falsa impressão de que estudando IA, fazendo qualquer coisa, ele vai escapar desse grande movimento de não ter mais uma atividade produtiva para fazer. E quando eu falo atividade produtiva, é aquele que eu quero. Você vai vender o trabalho para ganhar dinheiro para sustentar. Tá? Isso é o que eu estou falando de atividade produtiva. Não é atividade produtiva no sentido mais lado, né? Mais expandido que... não, mas eu posso aprender a fazer tricô. Eu posso fazer desenho, eu posso criar arte, eu posso fazer isso. Isso também é uma atividade. Uhum. Mas se você conseguir saber que você gosta disso, que você consegue dedicar a isso, ótimo. Né? Agora, no momento em que você perceber isso e ainda você conseguir, né? Você conseguir fazer com que isso seja, né, trabalhado junto com essa primeira população que é impactado, que são os empregados, eu preocuparia muito na formação dos que estão nascendo hoje. Uhum. Se a gente continuar no mesmo modelo educacional, de que ele está aprendendo para ele poder produzir como eu estava definindo, ele vai acabar entrando na mesma coisa. Porque ele vai falar, puxa, se eu estudar medicina, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma vida melhor. Pode ser que esse modelo não seja mais a verdade. Uhum. Então, eu preciso repensar, inclusive, na educação, né? No sentido mais amplo. O que é educação? Educação, para mim, é uma disseminação de conhecimento. E essa disseminação de conhecimento, eu preciso fazer com que esta pessoa consiga adquirir mais rapidamente, consiga pesquisar mais rapidamente e que eu tenha mais tempo para ele ser criativo para poder resolver mais problemas. Né? Não só para ele, para outras pessoas assim por diante. Então, o impacto inicial seria o quê? Dos que estão trabalhando, que tem uma contingência, então vão trabalhar com até 2050, 40% da mão de obra não vai ter mais emprego, e a partir, né, desde hoje já começaria a preocupar como é que você vai ensinar as crianças. Inclusive você pode acessar, agora vai estar um QR Code aqui na tela, brainsight.com.br, que é a nossa comunidade onde nós ensinamos inteligência artificial aplicada ao marketing, aplicada à tecnologia e também à análise de dados. Eu vou deixar aqui para vocês um cupom de desconto para você participar da nossa comunidade, brainsight.com.br. E esse episódio também já tem até o objetivo de fomentar mais esse assunto. Oscar, você acha que com o futuro da IA, com o que está acontecendo com a IA, vão se gerar mais empregos ou menos empregos? Emprego, como nós sabemos, muito menos. Muito menos. E ainda bem, eu gosto disso. Eu gosto desse modelo de que eu posso ser vagabundo e ainda por cima ser útil à sociedade. Esse é o meu modelo que eu gostaria. Apesar de que eu me conheço, né? Todo mundo sonhava, né?
puxa, quando eu me aposentar, eu vou viajar o mundo inteiro. Eu me conheço. Eu fico um mês viajando, depois de um mês, eu acho que eu sou capaz de eu entrar em depressão porque eu não consigo trabalhar, eu quero resolver problema. Então vai depender muito de pessoas, mas isso vai ter muito menos emprego. Sem dúvida nenhuma. E assim, você estudou, né? Você tem quantos anos, Oscar? 62. 62 anos. Oscar, a sua trajetória ela é voltada para o estudo, né? Você sempre foi um cara que buscava conhecimento, estudava. Como que você se resumiria? Né? Natureza. Eu sou muito assim, as pessoas até falam, pô, mas você conhece tudo? Não conheço nada, mas eu gosto, eu tenho interesse de conhecimento por si só. Então eu vou fazer uma receita nova. Eu gosto, eu faço. Eu tenho um propósito maior do que só de... Né? Eu não sou padrão. Então eu gosto de aprender, e aprender significa estudar, né? No fundo mas não é só hoje o que eu estou gostando de fazer. Eu estou gostando de fazer cuidando planta, né? E aí outro dia eu ganhei um galho de cerejeira, e a cerejeira do galho eu quero fazer muda. Para fazer muda, eu aprendi no YouTube que você pode colocar drágia de B12, complexo B12. Eu falei, né? Então, mas eu fico interessado, eu quero fazer isso, entende? Então, eu sou uma pessoa, de fato, que eu gosto não de estudar no lato, no sentido de ser cobrado, mas eu gosto de estudar. E a gente comentou também a gente falou da questão da depressão, né? E a questão do propósito, que o trabalho por si só, só ganhar dinheiro não traz propósito e não traz felicidade. Por isso que existem pessoas de diferentes classes sociais hoje que sofrem com depressão, às vezes são bem-sucedidas profissionalmente e tal, e passam por essas dificuldades. Hoje, por exemplo, para um jovem que está nos assistindo aqui e talvez esteja nesse conflito, né, de encontrar o propósito, como que você enxerga, ou quais dicas você pode deixar? Eu acho assim, jovens, façam aquilo que gostar, né? Não é para não ouvir os seus pais. Mas o mundo, apesar de todos os problemas que nós temos, melhorou um pouco mais do que outros nossos antepassados. Então, nem sempre a experiência dos antepassados deve ser seguido. Então, primeira coisa, né, tente descobrir desesperadamente o que te deixa feliz. Parece um negócio estranho, mas é mesmo. Falar, puxa, o que me faz mais feliz? Né? E tente ir atrás, porque... talvez isso seja um caminho para que mesmo que aconteça qualquer coisa, você esteja relativamente bem. Que é o equilíbrio, né, emocional, mental e tudo. E assim, o que eles podem estudar? Se fosse minha filha ou meu filho, matemática. Matemática? Por qual motivo? A matemática é muito legal, porque se você for ver, né, posso até estar falando bobagem, a matemática é uma criação do humano. O conhecimento da matemática é humano. Quando a gente fala de biologia e quando a gente chega no nível celular, a gente não sabe como é que foi criado. Existe série de teorias que está se falando. Como é que se cria tudo isso, mas isso ainda não é. Mas a matemática é uma criação que eu acho que é de fato só humano. Ele começa com uma coisa chamada de quê? De conceitos primitivos. Você já ouviu falar? Não. Se você pedir para o matemático definir o que é um ponto, por exemplo, ele vai falar, eu não consigo definir o que é o ponto. Então você vai perguntar, mas existe o ponto? Ele vai falar, existe. Aí você vai falar o quê? Me mostra. Não tenho como te mostrar. Isso é uma abstração. E a partir disso eu consigo criar o quê? Um prédio inteiro. Puta, isso não é fantástico? Quem que me garante que esse prédio não cai? É a matemática. Então eu estudaria muito profundamente matemática porque isso te dá um senso crítico. Matemática não me permite, né, não ter um senso crítico. Ele me treina muito sobre a questão do quê? Questão de raciocínio lógico. Se eu não tiver lógica, também não tem solução. Então eu falaria, puxa, estude, vá atrás daquilo que gosta e estude profundamente matemática.
Muito bom, muito bom. Excelente dica. Aqui, ó, trouxe uma lista aqui de empregos em crescimento. Se você quiser complementar também pode. Empregos em crescimento e complementares a IA. Então, especialistas em IA e Machine Learning, engenheiros de prompt e curadores de conteúdo de IA. Aí existe aqui também outras profissões criativas como o uso de IA como copiloto. Fala também de profissionais da área de cibersegurança, porque à medida que aumenta-se, né, a inteligência artificial, aumenta também os riscos relacionados a problemas de ataques, enfim, cibersegurança. E uma outra área também, que até em linha com o que a gente vê aqui, né, se coloca essa projeção para 2050, como você disse, então as pessoas também vão precisar aprender mais sobre IA, sobre novas tecnologias, então profissionais de educação e treinamento digital. Tem alguma outra área aqui que eu esqueci? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, mas assim, eu faria uma ressalva dizendo que isso também certamente pode ser substituído. Então eu volto naquela velha história de que o ser humano, outra habilidade que precisa ter é ser humano. Então eu vou dar um exemplo de uma área que não sou eu, mas você não procura advogado, você não procura médico quando você está bem. Você procura advogado, você procura médico quando você está ruim, quando você não está bem. E hoje eu percebo, eu não gostaria de generalizar aqui, tá? Muitos poucos médicos tocam em você. Muito poucos médicos conversam com você. Muito poucos advogados conversam com você. Sim. E a gente perdeu isso também. Né? O tal da empatia. Às vezes você vai até num lugar comprar alguma coisa, o atendimento, a pessoa nem olha na tua cara. Então, isso é ter perdido o quê? A essência do ser humano. E isso pode piorar, porque a gente vai poder achar que não, eu vou deixar tudo para ir a resolver. Não existe isso, porque tem coisas que é humano. Então, outra coisa que a gente precisa, né, eu acho que voltar a ser humano mesmo, sabe? De você poder fazer uma discussão saudável, você perguntar, puxa, né, nós que somos, né, masculinos, muitas vezes a gente ouve das nossas próprias esposas, mas você não ouve, e é fato. Ouvir mais, né? A gente precisa ouvir mais, a gente precisa participar da dor das pessoas, porque muitas vezes o problema não está na droga que vai ser receitado, né? Muitas vezes é uma simples palavra. E nisso eu acho que a questão da espiritualidade é um grande passo que a humanidade pode dar para um mundo um pouco mais espiritual, mais humano, né? Tirando o quê? As coisas que são chatas, porque você fazer limpeza, eu acho chato. Não precisa ser humano fazer isso, né? E assim por diante. Estamos chegando ao final do nosso episódio do Amplifica Cast. Eu recomendo agora lá no nosso canal do YouTube você se inscrever no nosso canal, se você está aqui no YouTube, ativar as notificações, lá no Spotify também nos avaliar com 5 estrelas e mais uma vez eu te convido para acessar brainsight.com.br, QR Code e o link e o cupom também vão estar aqui na tela para você aprender mais sobre IA, para se você está nessa busca por conhecimento e você quer fazer mais coisas no seu trabalho em menos tempo, a comunidade da Brainsight é para você. Oscar, muito obrigado pela sua participação no Amplifica Cast e se as pessoas quiserem te encontrar, por onde que elas te acham? Pode me procurar pelo meu WhatsApp, eu sou uma pessoa que eu estou absolutamente aberto para qualquer tipo de conversar, né? No LinkedIn também. Oscar o quê? Oscar.asakura@LinkedIn, né? O LinkedIn vai ter o quê? Só colocar meu nome Oscar que vai aparecer. Kenji. Oscar Kenji. Tá Legal. bom? E obrigado, viu, Eric? Eu acho que é muito importante esse momento que a sociedade está passando, que a humanidade vai passar. E realmente assim, eu espero que esse momento seja de transformação e que a sociedade como a humanidade possa, né, ser outro. Legal. Obrigado. É isso aí. Até o próximo Amplifica Cast.